E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar contigo o porquê o Bruma não acertou com o Vasco da Gama. Cara, a negociação já estava sendo dada praticamente como certa aqui no Brasil, mas no apagar das luzes o Bruma não veio pro Vasco, que não é muito assim de se assustar. Quem é torcedor do Vasco conhece, a gente só pode realmente comemorar a contratação de um jogador ou ficar feliz pela contratação de algum jogador depois que assina o contrato, vestiu a camisa do Vasco, foi apresentado oficialmente. Senão, a chance de melar, a chance de dar errado é extremamente gigante. Ainda mais quando você trabalha ali com pessoas incompetentes à frente do clube, que olha quanto tempo o Vasco está sem um ponto esquerdo. Isso é algo inacreditável, completamente inadmissível. Estamos no dia 3/2 de 2025, estamos indo para a reta final do Campeonato Carioca. O Vasco não tem um ponta esquerda no seu elenco, o Vasco não tem um jogador decente para atuar pela ponta esquerda e nem pela ponta direita. E quanto tempo o Vasco já não tem aí para contratar? Desde a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Sabia-se que o Vasco precisa de quê? Ponta, zagueiro, um ponta para cada lado e pelo menos ali uns dois zagueiros. Eram as prioridades do Vasco no mercado de transferências. Não temos. Temos que jogar com um Paulinho, meio que improvisado pela ponta, pelo lado esquerdo. Temos que jogar com Alex Teixeira também, meio que improvisado pela ponta do lado direito, completamente sem velocidade. Um time que até é fácil de você marcar. E aí, esse ponto de incompetência vai para quem? Vai para o Marcelo Santana? Eu acho que o Vasco deveria vir a público, marcar o coletivo e explicar o que está acontecendo para o torcedor em relação à SAF do Vasco. A gente não tem atualizações, não sabe o que está acontecendo, não chegou proposta oficial, não chegou nada. Vai ser o quê? Vai ser até o final do ano essa porcaria do time sem dinheiro? É isso que vamos ter até o final da temporada? Um time mais um ano para sofrimento? E aí o Vasco primeiro quis o Brian Rodrigues. Não, primeiro o Vasco quis ali o Wanderson. Um jogador fraco, para chegar a ser titular do Vasco não seria, jogador fraco, mas perderam tempo com o Wanderson. Jogador comum. Sabe esse alegria que tem na base do Vasco? No futuro vai dar talvez até mais jogador do que esse Wanderson. Perderam tempo com o Wanderson. E aí tiveram especulações sobre o Rony, jogador que não tem uma boa temporada. Há quanto tempo que o Rony não tem uma boa temporada? Pô, vocês estão de sacanagem com a cara do torcedor do Vasco. E aí depois teve negociação com o Brian Rodrigues. O Vasco passou quase um mês negociando com o Brian Rodrigues. Vai tentar ir oferecendo, sabe, uma migalhazinha a mais sempre. E aí chegou no ponto que não tinha mais tempo depois para o América do México repor a contratação. Tiveram que manter o Brian Rodrigues. Quando chegou a proposta que agradou, né? Porque já não ofereceram logo de cara. E aí o Vasco perdeu a contratação do Brian Rodrigues. E aí depois, pô, não, o Vasco tá negociando com um nome que já tá quase tudo acertado. Caso o Brian Rodrigues não venha, que também é um nome de bom nível. Aí surgiu o nome do Bruma. Pô, o Vasco tá negociação avançada. Chega segunda-feira de manhã, o Bruma acerta com o Benfica. O Vasco vai lá e leva mais um chapéu. Leva chapéu de time que não tem nem... É inacreditável, cara. O Vasco leva chapéu do Benfica. Agora tem que aguentar zoação de torcedor do Benfica. Indo lá naquele meu vídeo analisando o Bruma. Tudo lá comentando, sorrindo, brincando. E o Vasco, qual é que vai ser a nossa opção de ponta esquerda? Daqui a pouco o Vasco aparece contratando um jogador da Série B, da Série C e trazendo pra ponta esquerda do time. Vai sair mais barato, né? Vai sair mais em conta. E a gente vai jogar um clássico quarta-feira contra o Fluminense sem um ponta, irmão. É o que? O Jean Davi, a nossa opção? É improvisar o Paulinho na ponta? É fazer o quê? Sabe, é completamente inaceitável. E não é só essa questão do Bruma. E não é somente essa questão do Bruma, não. O Vasco não tem um centroavante reserva pro Verratti que entregue outras características ao time. Uma característica de um jogo um pouquinho ali mais de aproximação, um atacante de mais velocidade. Não tem esse atacante no Vasco. Sabe o que tem no Vasco? E não tem nem na base. Não tem nem na base. Sabe o que o Vasco tava procurando, né? Que o presidente lá do Tadieres falou? Federico Girotti. Centroavante que tem as mesmas características do Verratti. Centroavante que não sabe jogar por baixo. Centroavante goleador, faz gol lá na frente e tudo mais. Mas não é jogador para nível de vestir a camisa do Vasco, na minha opinião. Então tá tudo errado no Vasco em relação a contratações, em relação a reforços para essa temporada. Eu entendo que a situação financeira é difícil, é complicada, mas eles estão lá, são pagos para resolver esses problemas. E não resolvem nada. Vamos lá falar sobre a situação do Bruma, o porquê que ele não veio jogar no Vasco da Gama. Segundo a notícia aí do Bruno Braz,
O Vasco aguardava a documentação do Braga para fechar ali de fato a contratação do Bruma. Vasco ingênuo, como sempre o Vasco é ingênuo, né? Sempre é o coitadinho. Daqui a pouco aparece o Pedrinho na coletiva falando que a culpa não foi do Vasco. O Vasco fez de tudo, né, para tentar a contratação de todos esses jogadores. Nunca a culpa é do Vasco. Em todas as negociações com todos os times, a culpa sempre é de demais. Nunca assumem a culpa para si. Ok. E a notícia é que o Braga não ficou totalmente satisfeito com a oferta e enviaria ali uma contraproposta com outro modelo de fluxo de pagamento para o Vasco. Mas, nesse meio tempo, o Benfica entrou na jogada e seduziu ali o Bruma com a possibilidade de, por exemplo, disputar competições grandes lá na Europa. E com certeza com uma proposta melhor também financeiramente para o Braga, onde pagaria de uma forma mais rápida do que o Vasco ofereceu. E aí terminou o quê? Que o Bruma vai jogar no Benfica e não no Vasco. Também tivemos notícias que o Bruma pediu um adiantamento de luvas, o Vasco não tinha condições de fazer isso. Então o jogador não queria vir para o Vasco por conta desse não adiantamento de luvas. E aí aparece o Benfica, que é um time grande lá de Portugal, talvez o maior lá de Portugal, e acaba levando o Bruma, que estava quase praticamente acertado com o Vasco. Mas é normal o Vasco levar chapéu ultimamente, já virou normal. O torcedor do Vasco que sofre, né? Que vai ser motivo de chacota. O torcedor do Vasco vai sofrer como sempre. Quem tá lá sentado agora na sua cadeira, falando que está negociando a contratação de algum jogador, não vai sofrer com nada, vai continuar lá essa patifaria dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu vou aqui cobrar todos os dias, irmão. Já estamos no dia 3 de fevereiro. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar no Campeonato Brasileiro, o Vasco não vai ter um ponto esquerda. O Vasco ainda vai estar negociando e deixa só para a próxima janela. E é assim que se faz no Vasco há anos. E cadê alguém para dar uma entrevista coletiva e atualizar sobre a questão da SAF? O torcedor precisa saber disso. O torcedor precisa ser comunicado. O torcedor precisa saber o que está acontecendo no clube. Foi dito que teremos transparência. Sempre as mesmas promessas. Cadê a transparência no Vasco? Contratações feitas sem critério, montagem de elenco sem critério, cheia de lacunas. Todo ano é erro atrás de erro no Vasco. E aqui o Joel Silva trouxe aqui uma lista de coisas que aconteceram na negociação do Bruma, que seria o motivo do jogador não ter acertado com o Vasco. Primeiro, o Benfica tinha um Bruma no radar desde a janela anterior, que é um jogador que já vinha ali de boas temporadas. O Vasco negociava com o atleta há 2 semanas, conseguiu avançar ao ponto ali de realmente estar praticamente fechado o negócio. As exigências de ambas as partes foram cumpridas e uma proposta formal foi apresentada. O Braga e intermediário dali do Bruma deram o ok para o fechamento do negócio. Houve a troca de documentos, faltando a assinatura final do clube português, que ainda não havia acontecido. No último jogo do Benfica, o Di Maria se machucou e o Bruma voltou ali à pauta do clube, que rapidamente conseguiu atrair o Bruma. O Bruma preferiu o Benfica, que igualou a proposta do Vasco. Ele preferiu jogar no Benfica do que no Vasco ali de última hora. E cara, vamos lá. Em relação ao Bruma ter preferido o Benfica do que o Vasco, a gente até entende que o Benfica ele é um dos grandes clubes do futebol português. Mas o que realmente deixa o torcedor do Vasco puto olha quanto tempo o Vasco não consegue contratar um ponto esquerda decente, irmão. Não é questão do Bruma, é de outros jogadores já. E a gente fica aí com cara de tacho, com cara de otário, porque o Vasco não pressionou. Assina logo o documento. É isso, irmão. Levamos o chapéu do Benfica, levamos o chapéu de um time que não tem nem a metade da nossa torcida. Mas é isso, fazer o que, né, cara? Vida que segue. O Vasco continua sendo, infelizmente a gente sempre continua sendo motivo de chacota pra rival ficar zoando que a gente levou o chapéu. Infelizmente, diretoria incompetente, que eu não vou passar pano. Bando de incompetentes. Dia 3/2/2025, Vasco não tem um ponto esquerda. Vamos jogar contra o Fluminense sem um ponto esquerda. Vamos para as fases finais do Campeonato Carioca sem um ponto esquerda. Decente, sem um jogador decente, nem na esquerda nem na direita.